Bem-vindos ao Direito de Quinta Podcast, um podcast que esclarece suas dúvidas do dia a dia de forma clara e sem burocracia, para que você seja proprietário da sua vida, dos seus bens e viva de forma segura. Meu nome é Amanda de Moraes Souza, sou advogada de imóveis e patrimônio familiar. Esse é o Leonardo, meu assistente. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Direito de Quinta Podcast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e nós estamos recebendo aqui o construtor Luiz Carlos, que vai falar um pouco sobre como construir com segurança. Então a gente agradece pela presença e vamos falar sobre esse assunto aqui que é muito interessante. Nesses 40 anos aí que você está construindo casas, você deve ter passado por poucas e boas, né? Sim, com certeza, muitas histórias. Exatamente, então isso a gente vai fazer algumas perguntas. Mas primeiro eu gostaria que você falasse um pouco como funciona o seu trabalho. A Amanda falou que o senhor trabalha há 40 anos, né, nesse ramo. Como que funciona? A gente trabalha de várias maneiras. A gente trabalha assessorando desde a compra do terreno, a gente assessora também até na parte de projetos, sempre com a visão de trazer facilidade para a pessoa que quer construir. Porque envolve-se muitas coisas, é um processo longo, de um investimento de alto valor. Então, assim, a melhor coisa é a pessoa se cercar de bons profissionais para evitar futuros, né? Porque tem muito problema na área da construção civil. Exatamente. E aí vocês acompanham até ter o habite, se finalizar e registrar no nome da pessoa, né? Até o final. Quando a gente pega uma obra de um cliente, às vezes o cliente ele procura a gente até na hora da compra do imóvel. A gente ajuda a fazer uma escolha, a gente vê qual é o perfil e a necessidade do cliente, que tipo de casa, que tamanho. A gente faz um levantamento de custo para a pessoa não ter aquele problema de pensar que ia gastar um valor e virar 2, 3 valores, a pessoa entrar num projeto e não dar conta de realizar ele. Então a gente faz todo esse assessoramento desde o início. A localização, o tipo do terreno, porque assim, alguns terrenos são mais custosos, eles têm problema de aterro, pode ter problema de vizinhança. Então assim, a gente vai orientando. Quando a gente é procurado nessa fase, a gente procura cercar de todas essas informações. Às vezes a gente já recebe Com o terreno projeto pronto, Ah, a pessoa já fez o projeto, aí a gente entra só na parte da execução. Aí compreende, nós podemos fazer, por exemplo, a gente faz administração e a gente faz também, a gente chama de preço fechado, para entregar a chave pronta, a casa pronta. E aí a gente faz todo o acompanhamento, documentação. A pessoa recebe a casa pronta para fazer a mudança. no nome dela e tudo mais. E isso é extremamente importante. A gente sempre orienta, porque assim, você está fazendo um investimento de alto valor. Isso. E você, lógico, não está procurando problema. Então, desde o início da compra do terreno, procurar saber a questão de documentação desse terreno, se tem alguma penhora, esse tipo de coisa, para amanhã depois você não estar investindo um dinheiro num terreno que ele vai trazer algum problema, porque pode aparecer. O terreno é uma coisa de longo prazo, assim, é uma coisa que a dívida anteriores, às vezes, mesmo que a pessoa comprou da boa fé, mas pode repercutir lá no futuro algum problema de documentação. É por isso até que muitas das vezes você traz os seus casos dos clientes pra gente analisar aqui na hora que a pessoa escolhe o terreno. Exatamente. Mas, por exemplo, chega uma pessoa pra você e fala assim, olha, Luiz Carlos, eu quero construir uma casa. É o meu sonho, essa é a minha ideia de construir uma casa. Qual que é o primeiro passo que vocês tomam? Assim, vocês conversam sobre valores, sobre estilo, ou já vai direto atrás do terreno, por exemplo? Não, tudo a gente tem que avaliar, a gente faz uma avaliação ampla, desde da localização onde ele quer, se o objetivo às vezes é para moradia, às vezes a pessoa também tem aquela necessidade de um investimento, porque tem o lado financeiro também. Investir em imóvel é muito rentável. Então, e aí você está formando um patrimônio. Quando você compra, faz uma casa, além de você ter o teu espaço, a tua moradia, mas ele é um patrimônio. Então, eu sempre falo assim, o mesmo valor que eu gasto para fazer esse imóvel nesse bairro, ele é o mesmo valor para fazer em outro bairro. E dentro das cidades existem aqueles lugares que ainda estão valorizando
e tem aqueles bairros que já não se valoriza mais. Então, assim, é lógico que você vai buscar dentro da tua necessidade o que melhor adequa a você. Uhum. Eu sempre falo que a grande diferença de quem tem a disposição de comprar um lote, fazer um projeto, executar, é muito mais a sua pessoalidade do que comprar uma casa pronta. Ah, que você coloca a sua certeza. personalidade ali na Isso, casa, isso. né? Porque a casa pronta, você vai comprar uma casa que te agrada, que te atenda, mas nem sempre é a casa dos seus sonhos. Exato. E quando você faz, aí você faz do jeito que você quer. Aham. Eu sou daqueles que o cliente chega para mim e fala, Luiz, eu quero fazer assim. Eu falo, olha, talvez isso não seja bom por causa de tal situação. Mas quando é uma necessidade, um gosto do cliente, é o que prevalece. Uhum. E quando você vai comprar uma casa, nem sempre você acha essas Esses pontos pontos específicos, né? Exatamente, é. É por isso que é tão importante se atentar à documentação, a essas questões para já iniciar a construção de um jeito regular para evitar exatamente como você falou. Mas legal sobre o- também você falar que é a personalização das pessoas. Pode ser que, eu tenho uma ideia maravilhosa na minha cabeça, só que aí eu conto pra alguém que já tem experiência e você fala assim, olha, isso aqui não vai ser do jeito que você imagina. Isso Não sou- acontece muito. Isso acontece muito, porque assim, nem tudo que você gosta é comerciável. Porém, se Ou você prático, né, também. ou prático também, sem dúvida. Uhum. É funcional, né? Vamos Uhum. falar assim. Porque assim, quando você tem uma ideia, na hora de executar ela, precisa saber se ela é possível também, né? Tem esse exato. Exatamente. Por E a isso que tem muito essa engenharia- questão da engenharia com os arquitetos, né? Exatamente. E isso altera muito o valor do custo da obra. Uhum. Uma obra com muitos detalhes, ela também vai modificando. Então você tem vários detalhes numa obra que pode encarecer o preço dela bastante. Exatamente. E na questão da compra do lote, quando a gente é chamado nessa hora, é extremamente você ter assim, saber escolher se você, dentro da tua necessidade, às vezes você está perto de vamos falar assim, de um barzinho, Uhum. né? E aí você não gosta de barulho. E você não gosta de barulho. Você gosta do barzinho, mas não gosta do barulho. Então, morar perto de lugares onde tem muitos sons, nem sempre é interessante. Então, assim, tudo isso, o entorno, é muito importante você avaliar na hora da compra do terreno. Uhum. Certo. E aí, depois da compra do terreno, se a pessoa já tem um profissional para fazer um projeto, ele já entrega para vocês, e aí com isso que vocês trabalham, né? Ou Isso. senão você orienta. E às vezes chega pra gente, às vezes o cliente procura a gente já com um projeto pronto. Ah, tá. E aí a gente vai executar. E é como eu falei, tem formas de se executar. Tem algumas pessoas que hoje ainda se arriscam a querer fazer sozinho. É muito Audaciosos, complicado. É né? muito complicado. Nossa senhora. Lidar com mão de obra, lidar com o dia a dia de uma obra é extremamente difícil. A Pra palavra quem é não tem a difícil. experiência, né? Sim, e cada dia que passa a gente tem produtos novos, entra coisas novas que você pode aproveitar melhor, usar melhor dentro de uma obra. Então você deve procurar sempre um profissional da área para execução. Porque quanta gente que a gente já não ouve, né? Que fala que, como você disse, só tô há 5 anos fazendo uma reforma dentro da casa. Imagina para construir. Exatamente. Então, e assim, tem gente que fala assim também, eu nunca mais quero construir na minha vida. Então, assim, normalmente esse perfil de pessoas, é lógico, nem todo mundo tem condições de contratar um profissional. A gente também tem que pensar que cada um tem a sua necessidade, a sua possibilidade. Mas na medida que você pode contratar esse profissional, você vai trabalhar muito, você vai continuar a sua atividade do dia a dia. Esse trabalho, né? Seu não precisa- trabalho. E a outra pessoa vai estar executando o trabalho que ela tem a obrigação de saber fazer. Ao passo que quando você quer fazer, você não tem o tempo disponível que precisa. E aí você acaba caindo nesse monte de problema, porque os profissionais nem sempre eles estão aptos a fazer, os profissionais que eu quero dizer, os prestadores de serviços. Então, assim, às vezes ele dá conta, mas o cliente não sabe pedir da forma que ele quer. E aí vai gerando muito transtorno. Porque, na verdade, é uma forma até de você economizar tempo e dinheiro. Se a gente for colocar na ponta do lápis, né? Exatamente. Porque às vezes você tá ali cuidando, falando, não, eu vou economizar
porque eu vou dar meu jeito. Aí você já gastou um monte de tempo, de horas de trabalho. Aí você Exato. vai lá, foi feito de uma forma absurda. Exato. Olha, é que a pessoa não vai conseguir avaliar depois. Nossa, se eu tivesse contratado uma empresa, um profissional, eu teria gastado 10. E eu fazendo, eu gastei 11. Ele não vai ter mais essa comparação. Mas a gente que faz parte do dia a dia, é nítido. A pessoa que às vezes busca fazer com a intenção de gastar menos, normalmente ela gasta mais. E depois chama E o- pra e- arrumar. E o resultado tem mais essa. E o Exatamente. resultado não sai daquele jeito. Então, assim, tudo aquilo que é elaborado, projeto, bem pensado, bem avaliado, dentro do teu orçamento, da sua realidade. Então, assim, tem clientes que às vezes procuram a gente e ele tem muitos sonhos. Todo mundo, né? O sonho não tem preço. Casa é Claro. sonho, né? É, Casa própria é sonho. exatamente. E o sonho não tem preço. Então, assim, a gente não pode deixar essa pessoa entrar numa execução se ela não tem o recurso necessário, porque lá no final vai sobrar a obra e não vai ter dinheiro. É onde a pessoa começa a ter que recorrer a dinheiros, Financiamento. buscar empréstimo. dinheiro, começa a gerar também, além da obra atrasar, além da obra gerar um custo maior, a pessoa começa a se endividar. Exato. E aí vira um pesadelo. O E sonho como é que vira um você... pesadelo. exatamente. Deus me livre. Mas como que vocês fazem esse cálculo? É depois que chega o projeto. Isso. Depois passou da fase da compra do lote, vamos atrás do projeto. A pessoa explica pra gente o que ela quer, do jeito que ela quer, o modelo, o que agrada a ela. E a gente vai adequando, vai montando esse projeto. Eu falo muito assim, olha, perca o tempo que você quiser fazendo, melhorando o projeto. Porque enquanto você está só na prancheta, vamos falar assim prancheta, hoje em dia não é prancheta, mas vamos falar. Enquanto você está na prancheta ali desenhando, não tem custo. Você perde um pouco de tempo, mas você está otimizando o teu tempo depois na hora da execução. Porque a hora que a obra tiver que sair do papel para o terreno, ela tem que estar bem resolvida. Alguns clientes começam a alterar muito. Ah, isso aqui está pequeno, vamos quebrar essa parede. Olha, você pagou para fazer e você já está pagando para desfazer. E depois vai fazer de novo. E depois vai fazer de novo. Então, aquilo que era para gastar um valor começa a ficar outro. E quando você estuda um projeto bem direitinho, que você faz ele com calma, bem redondinho, não tem disso. Você começa e termina dentro da sua programação. Então, assim, nós lá, a gente já fez muitas obras, graças a Deus, e, cara, sempre dá certo. A gente tem assim, uma forma de trabalhar muito clara, transparente. Não queremos vender uma coisa que a gente não possa entregar. Então, o cliente, ele sabe que ele vai gastar 10 e ele vai gastar 10. Nossas obras não viram 11. Nossas obras, se ela foi programada para gastar 10, vai ser feita 10 dentro daquele projeto. E o orçamento é feito, esse orçamento de custos, vocês fazem logo depois que fechou o projeto. Sim, fechamos o projeto, avaliamos. Às vezes a gente toma até a liberdade, porque algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas não têm muita noção. Todo mundo gosta do que é bom. Mas às vezes acontece assim, eu queria um revestimento, uma pedra natural e tal. E existe uma variedade de valores aí que muda muito. Então, assim, a gente pode partir de um piso porcelanato de um valor de R$50 para um de R$200. Aí você imagina, é porcelanato, o de R$50 ele é muito bom também. Você consegue bons produtos com valores baixos. Só que se eu quiser e eu tiver disponibilidade de gastar para fazer uma coisa mais valorizada, você tem essa opção, essa possibilidade. Então, a gente vê qual é a necessidade do cliente. Às vezes, eu pego esse casal, o cliente, levo ele numa loja. Vamos lá numa loja, você vai olhando aquilo que você gostou, aquilo que te agrada aos seus olhos, sem ver preço. Tá? Você vai lá na loja, eu levo ele numa loja boa, conceituada aqui da cidade, ele olha e fala, Luiz, gostei disso, gostei daquilo, e aí ali eu já vou montando o perfil da tua obra, porque você não pode pôr um acabamento muito sofisticado numa peça da casa e um muito ruim na outra, então a casa tem que ter uma padronização. Então assim, a gente vai na loja e aí ele escolhe.
Aí, se ele escolhe uma coisa que está muito longe daquilo que ele falou para mim que ele tem intenção de gastar, é a hora que eu entro fazendo as avaliações para ele. Olha, dentro desse montante que você falou para mim, que você tem disponível, que tem a disponibilidade, a gente não vai conseguindo todo esse acabamento, mas a gente pode priorizar Uma coisa ou alguns outra. acabamentos Ah, sim. para atender o que Que o tem cliente... mais, que chamam mais atenção, né? E tudo mais. Isso, exatamente. Mas então, normalmente, a pessoa chega com um valor assim, eu quero gastar tanto. É fundamental a pessoa Já falar tem uma pra gente. noção. Um orçamento, né? A pessoa, O- ela, quando define o projeto, a gente tem que ter essa informação. Porque depois do projeto pronto, você não tem muito o que fazer. Você pode até mudar um pouco o tipo de acabamento, mas isso não vai impactar assim tanto no preço. Então, assim, quando vai fazer o projeto, a gente precisa que a pessoa, ela não precisa falar com detalhes. Mas, Luiz, eu posso gastar tanto. Olha, esse tanto a gente pode fazer desse nível de acabamento, porque, como eu já falei, tem muita variedade de preços. A gente consegue bons materiais com bons preços também. Então, aí a gente vai adequando o projeto à realidade da pessoa. Mas então, normalmente, quando vocês fazem esse orçamento ligado ao projeto, não tem muita surpresa. Não. Vocês não colocam um valor assim, porque eu já ouvi gente falando assim, se você pensou que ia gastar X, pode multiplicar por 2, Muito vai comum. ser isso. Não, Então, quando a gente fecha um contrato, que pegamos a obra e vamos trabalhar na obra, eu, por exemplo, apresento uma planilha de previsão orçamentária. uhum, Então, assim, a casa é dividida em várias etapas, então eu tenho uma verba para cada etapa. uhum. E a gente vai monitorando o andamento da obra dentro dessa planilha. Então, a gente tem lá, eu costumo falar muito que assim, não se economiza na parte de fundação, de estrutura de um imóvel. É um lugar que não pode economizar. Você ou faz bem feito, ou faz bem feito. Você pode economizar no acabamento. Eu não posso comprar uma torneira de R$1.000, mas posso comprar uma de 500? Bacana, a de R$500 vai te atender. Se amanhã depois ela der um problema e você precisar consegue trocar, troca. Mas a estrutura de uma casa, você não consegue. Quando dá problema de estrutura, além de ser muito difícil, é muito oneroso. Então, assim, voltando à questão da planilha orçamentária, a gente vai sempre acompanhando, o cliente vai acompanhando quanto ele está gastando e o quanto estava na planilha. Então, assim, para ela sair fora do controle, que é o que acontece que você acabou de falar, é muito difícil, porque a gente vai acompanhando passo a passo, porque tem uma curiosidade bacana, que é assim, as pessoas, quando se programam de fazer uma casa, e tem lá um orçamento, X reais. Ela levanta essa casa, ela cobra essa casa, e ela começa a ter a sensação que a casa está querendo ficar pronta. E ela fala assim, nossa, mas eu ainda gastei muito pouco. E a casa já está quase pronta. Levantada, né? Certo? Mas a realidade é terrível, porque assim, Que horror. aí que você vai começar a gastar o dinheiro. Aí é que vem os custos pesados quando a gente está se falando de uma casa De alto bem... padrão. uma casa de bom padrão de qualidade. E a pessoa tem aquela falsa sensação que a casa está quase pronta, mas ainda falta muito. E às vezes a pessoa se perde aí, porque ela fala assim, nossa, eu não vou gastar tudo aquele montante que falaram para mim. Mas gasta. A gente sabe A parte, que gasta. então, que você acredita que é a mais custosa é a de Acabamento. fundação. Não, a de fundação é que tem que ter a prioridade, assim. A fundação é prioridade, mas se você avaliar no custo final de uma obra, não é aonde se concentrou o maior valor gasto numa É casa. no acabamento, que é a no questão acabamento. de piso, revestimento, Metais, louça. Vocês ouviram aqui, uma torneira pode ser 500 ou R$1.000. Sim. E isso falando por baixo. E se quiser gastar mais, gasta. Então, imagina agora, se tem 3, 4, 5 banheiros numa casa, vezes 1.000. Isso, você falou muito bem. Ó, uma casa também, ela tem um custo muito diferenciado. Quanto maior o número de banheiros, mais cara é a casa. Porque o banheiro é uma das peças, um equipamento mais caro na execução. Ele precisa de hidráulica, de esgoto, de acabamento, que são as louças,
revestimentos, metais. Então, assim, se você tiver uma casa de 150 metros com 3 banheiros, essa mesma casa de 150 metros com 5 banheiros, ela já vai te trazer um custo diferenciado. Então, e também por isso que ela é vendida muito mais caro, né? Quando tem, por exemplo, 5 isso. suítes Sim. do que 2 suítes e 3 quartos. Sim, porque na realidade, né, o banheiro, queira ou não queira, ele traz um conforto, uma pessoalidade para a pessoa. Aham. Então, assim, essas casas melhores hoje, que são construídas em condomínio, por exemplo, cada quarto tem seu banheiro. Uhum. Tem quando já é uma casa melhor, tem o banheiro de serviço. Então, assim, é lógico que quando a gente está falando em casa de alto padrão, o valor investido também é maior. Uhum. Aí até que a diferença por metro quadrado de custo não altera muito. Mas quando você tem uma casa menor e um número maior de banheiros, aí ela impacta bastante. Interessante. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, nas suas casas, que eu já fui em várias, Sim. né, construídas. São bem bonitas as Gente, juro pra vocês, a gente vai colocar aqui Isso. no vídeo algumas é. das casas pra vocês terem noção do que é. Por exemplo, nessas casas que eu já fui, tem um banheiro, um lavabo social, um lavabo da piscina, Isso. um banheiro na piscina, um Isso. banheiro De serviço. de serviço. Isso. E todos os banheiros lá em cima ou nas suítes que tem. Exatamente. Então, tudo isso é levado em conta porque você principalmente constrói em alto padrão, mas Isso. também em médio padrão, né? Quando as pessoas... Não, a gente atende todos os padrões. Uhum. Inclusive o comercial também. A gente verdade. faz comercial também. Móveis comerciais. Inclusive, o cartório daqui... Então, assim, mas falando em casas, a gente atua em todo segmento. Consegue, então, com base naquele orçamento... Sim, sim. Eu falo muito que, de acordo com o terreno, o valor que você gasta no terreno, você também tem que imprimir o padrão da casa. Uhum. Então, assim, você compra um terreno mais retirado, mais no bairro, assim, se você fizer uma casa com as mesmas... Porque você pode, se você quiser, quem faz o que quer. Exatamente. Desde que ele tenha condições para arcar com as despesas. Mas você pode pegar, o que eu quero dizer assim, se você pegar um terreno numa região que ele é de rua, a gente chama de rua. Casa de rua, uhum. O valor para fazer uma casa, tanto para fazer lá no bairro e para fazer no condomínio, se for o mesmo projeto, é o mesmo custo. Uhum. Só que dentro do condomínio, ela tem uma valorização maior, porque hoje o mercado pede casas em condomínios. Não só nesses condomínios grandes, mas em condomínios pequenos também. Uhum. Tem muita gente hoje que junta, pega um terreno e faz lá 10, 12 casas. Ele é um condomínio, Uhum. né? Então, assim, ele não tem a estrutura grande igual desses maiores, assim, mas ele é um condomínio. Uhum. A casa de rua, hoje, ela é mais vulnerável, questão de segurança. Principal ponto, né? Então, assim, o valor da obra, o custo da obra que você vai ter no bairro, que a gente fala de rua, é o mesmo, muitas vezes, do condomínio. Uhum. Mas tem a diferença da valorização e potencial de venda, né? Porque o mercado hoje, questão de segurança é muito importante, questão de acesso é muito importante. Uhum. E a casa que você compra, você quer viver bem. O grande Sim. objetivo é você viver bem. Poder desfrutar do sonho também. Exatamente. Ficar vários anos, né? Sem ficar, eu vou ficar aqui 5 anos depois. Exatamente. É bem isso. Então, assim, é muito importante a pessoa poder conciliar. Se ela puder conciliar o investimento com o retorno, o patrimônio, é bacana. Então, assim, se a gente for pensar, uma casa construída, ela é mais barata que uma casa pronta? Sim, sim. Ela é muito mais barata? Ela é mais barata. Uhum. Compensa. Uhum. Compensa, mas também tem um problema que você tem que ter disponibilidade de tempo. Uhum. Você vê, desde que a gente começou essa conversa, a gente está falando desde a compra do terreno. Uhum. Então, assim, você precisa ter a disposição. Primeiro, você tem que ter a ideia, né? Tudo começa da ideia, na vontade. Mas quando você vai construir, você precisa se dedicar. E a compra de uma casa pronta, tem muitas opções hoje no mercado, tem várias situações. E muitas vezes você vai comprar, não é aquele do sonho, mas é aquilo que está muito próximo. Mais próximo, é. Mas a pessoa que faz para vender, normalmente estou falando em casa nova. Uhum.
A casa nova, normalmente a pessoa faz, ela tem que ter a margem de ganho dela, porque é um investimento que ele está fazendo, então ela custa mais cara. Ah, então, mas Vale a pena construir. se alguém que Vale assim, a eu pena tenho um construir. dinheiro agora, é melhor eu construir ou eu comprar uma pronta? Depende também dos Da que é seu necessidade. ponto positivo e o negativo. O Isso. ponto positivo é que você pode gastar menos, o outro é que você vai ter que tomar muitas escolhas. Isso. E tem gente que não se sente confortável tomando todas as escolhas e aguardando esse prazo. É bem isso, porque assim, é um processo. Falar para vocês assim que é rápido, vender coisa que não eu já deixei de pegar obras que cliente chega para mim e fala, olha, eu preciso dessa casa pronta em X meses, porque eu estou morando hoje numa casa de aluguel, o contrato vai vencer e até tal dia eu tenho que estar pronto na casa. Se eu ver que eu não tenho condições hábil de fazer, porque a obra ela tem as etapas dela. Você não pode atropelar as etapas. É aquilo quando você começa a atropelar as etapas, começa a ficar aqueles serviços mal feitos para trás e o resultado não é aquilo que a gente busca. E quanto tempo leva para construir essa casa? Uma casa de alto padrão. Sim, Olha, pensando nessas de que você faz terra, por exemplo, assim. Olha, uma casa térrea, de quando eu começo, de quando está liberado no condomínio, porque dentro dos condomínios maiores há necessidade de aprovação do projeto. Você não tem que aprovar só na prefeitura. E as normas dos condomínios são mais exigentes do que da própria prefeitura. Por isso que é importante, Por antes, isso quando você for comprar também o imóvel, saber as regras do condomínio. Porque Isso. depois que Também- você comprou, Isso. Exato. E os motivos para também ser mais valorizado em condomínio é porque também segue mais um preenchimento de Padrões, requisitos, né? Padrões, né? porque assim, o objetivo do condomínio é oferecer uma qualidade de Exato. vida melhor. Diferente de uma casa de rua. Isso. Eu vou dar um exemplo. Quando você está numa casa, num terreno de rua, vamos falar assim, você pode encostar sua casa na divisa. Divisa é a linha máxima do terreno. Então, assim, a prefeitura tem várias regras, área de permeabilidade, taxa de ocupação, que o condomínio também segue. Mas o condomínio, além disso, o condomínio tem as regras dos recuos. Então, assim, você não pode chegar à sua casa além de determinada medida, você não pode encostar sua casa na casa do vizinho que está na divisa, e isso vai trazer benefícios, vai trazer... de privacidade. Né? Exatamente. Mas aí quanto tempo que demora, então? Ah, sim. Então, Então, a gente foi conversando. uma casa térrea nesses condomínios, de quando está liberado no condomínio, normalmente eu gasto de 10 a 12 meses do dia que limpa o terreno até o dia que entrega a casa. Nossa, é rápido rápido. até. Eu achava que demorava uns 2 anos. Não, a gente consegue bem. Eu, como já disse, já fiz muita casa. Só pego aquilo que eu dou conta de fazer. Eu acho que isso é consciência do profissional. Mas a casa tem assim também, temos que pensar. Quando você tem um projeto bem elaborado e que você pega ele e vai executar, sem ter as alterações que eu falei ainda há pouco, olha, ficou pequeno esse quarto, vamos modificar. Aí isso impacta lá no prazo da entrega no orçamento também, né? Mas em via de regra, graças a Deus, a gente faz o projeto, apresenta essas planilhas orçamentárias. Muitas vezes a gente pega essa casa com preço fechado, tá? Então a pessoa pega, paga, olha, eu vou pagar X nessa casa e você pega o Sua dinheiro responsabilidade. e organiza. Ela me apresenta o projeto, eu vou montar um memorial descritivo, onde eu apresento todos os tipos de materiais com as marcas definidas dentro desse memorial descritivo. Nós estabelecemos um valor para entregar a casa pronta, certo? Ela não vai pagar nada adiantado, ela vai pagar a forma da gente trabalhar, cada etapa executada, ela faz o pagamento. Tem algumas empresas, alguns profissionais, que ele vincula a casa, igual agora há pouco eu falei, 10 meses. Aí a casa vai custar R$1 milhão, né? Está orçado em R$1 milhão, preço fechado, e eu falei que é 10 meses de execução. Aí ele chega para você e fala assim, então você tem que me dar R$100 mil todos os meses, até fechar a casa. Ok, bacana. Só que você tem que lembrar que existem as possibilidades de um mês de muita chuva. Então, nós, na nossa empresa lá, a gente não vincula por mês, a gente vincula por etapa concluída.
Porque Interessante. às vezes você tem nós estamos numa fase agora de muita chuva. A obra, ela anda pouco. E vai vencer os 30 dias. E eu vou querer receber a minha parcela que está no contrato. Uhum. É um direito. Então você começa, às vezes, a adiantar muito mais dinheiro do que a obra foi É absorvendo. você ver que o dinheiro tá indo, a obra não tá E crescendo. a obra não está essa crescendo, sensação, né? mas está dentro do contrato. E você tem que, Uhum. né? Você tem que atender o que está dentro do contrato. Então, nós fazemos diferente. Nós fazemos por etapa concluída. Quando tem o start da casa, a pessoa dá um valor de entrada para poder startar todos os trabalhos. Uhum. A partir desse primeiro pagamento, elas são divididas em várias etapas. Só um exemplo. A fundação. O cliente contratou, a fundação está pronta. Aí lá no contrato está escrito lá, fundação pronta, X reais. Ele faz o pagamento. Alvenaria. Então, assim, então ele só vai pagar aquilo que está executado. Uhum. Se acontecer um mês de muita chuva e a obra não andar, eu não vou ter etapa concluída, eu não vou poder ir atrás do dinheiro, entendeu? É uma segurança. Aham. É uma segurança para a pessoa. Né? Por isso que é importante na hora que vocês vão escolher profissionais para poder tomar conta da sua obra. Que a gente vê aqui, porque uma das coisas que eu vejo muita gente reclamar também, que eu sei que vocês têm que se... É a questão da mão de obra, né? Verdade. Que é difícil de você encontrar qualificada. Verdade. E é difícil deles irem, né? Assim, nós temos algumas equipes nossas, então a gente já tem os profissionais, de acordo com o padrão da casa, a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada, porque hoje existem muitos detalhes arquitetônicos, os arquitetos, eles criam muito, existe muita possibilidade, também. detalhes que requer muito cuidado na hora da execução. E tem também o problema de direitos trabalhistas. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha e já acha que tem um direito. Enfim, você Nossa, a gente nem trabalha... tinha parado para pensar nisso. Então, quando você vai cuidar da obra sozinho, olha isso. Tem a questão exatamente. ainda trabalhista. Tem que a pode questão estar envolvida. trabalhista, tem a questão do acidente de trabalho. Você também tem que levar muito em consideração uma coisa importante. Às vezes você está executando a sua obra e você não tem, muitas vezes, como se cercar de tudo que acontece fora das linhas. Você tem lá um pessoal teu trabalhando e cai um pouco de massa na casa do vizinho, você tem que ir lá, você tem que atender, você tem que... às vezes é só uma questão de limpeza, mas às vezes essa massa, quando foi lá, quebrou alguma coisa. Um carro do vizinho que estava ali. Então, assim, tudo isso faz parte de uma obra. Quando você contrata um profissional, você vai fazer contrato, você vai se cercar de todos os seus direitos e a responsabilidade, às vezes, já não é sua, é de quem está executando. E quando você vai fazer, você não tem como orçar isso, você não tem como pôr numa planilha, mas você pode cercar de profissionais. E tem gente que às vezes ia, por exemplo, eu vou passar uma vez por mês lá na obra para ver como é que tá. Aí, às vezes, eu já vi isso de vocês falando, né? Sim, porque meu irmão é engenheiro e já trabalhou bastante com o Luiz Carlos. Sim. E eles falavam assim, cara, a gente foi lá hoje, construindo um negócio tudo errado. Tivemos que mandar destruir. Acontece. Aí no outro dia... Mas imagina se já tivesse passado um mês do negócio que foi construído errado. Sim. Depois para você voltar do jeito que tava. Sim. Infelizmente é comum, tá? É raro, mas acontece muito. É raro e acontece. Não é raro, na realidade. A gente, assim, nós temos o cuidado que nós passamos nas obras todos os dias. Não tem esse negócio de hoje não foi fulano. Além de ter um mestre de obra capacitado, pronto para atender qualquer demanda, porque, assim, é extremamente importante essa mão de obra que está no canteiro, esse mestre de obra que sabe ler um projeto, que entende, que sabe o que está fazendo. Então, assim, a gente não é... Porque a gente não faz. A gente está ali acompanhando, orientando, para poder realizar o gosto do cliente, para entregar o melhor produto para o cliente. Porque a nossa maior propaganda é o cliente bem atendido. Então, olhar com os olhos do cliente. Sim, né? nós construímos lá como se fosse para nós. Isso. Lá a prioridade é
isso aqui ficaria bom se fosse a sua casa? Eu sempre falo isso para os mestres de obras. Se fosse a sua casa, ficaria assim? Normalmente, quando não está bom, ele vai falar que não ficaria. Se caso ele falar para mim que ficaria bom, Tava bom. eu falo para ele, mas para mim não tá bom. Mas eu sempre falo que esse é um dos diferenciais do Luiz Carlos, porque realmente nas obras que ele faz, realmente parece que é exatamente o que você todo falou. detalhe, né? Exatamente, é fazer como se fosse uma casa para eu morar. É né? dedicação. Dedicação. Olha, a gente tá lá na qualidade de contratado, de responsável, construtor, mas a gente tá vendo o cliente lá dentro. Então, assim, o grande objetivo da gente, eu já tive clientes que entreguei uma casa para ele e nós estávamos no 11º mês de execução e a casa estava prometida para dezembro. Tinha começado em janeiro, era um projeto de 12 meses, um sobrado de aproximadamente 300 metros. E o prazo no contrato era 12 meses. No 11º mês, eu chamei um dia o casal proprietário da casa, porque tem algumas coisas dentro da casa que é muito pessoal. Por exemplo, a gente se preocupa se a casa eu estou fazendo uma casa para um casal que tem bastante estatura. Eu tenho que adequar a casa a eles. Eu não posso fazer uma casa, mas a medida padrão é tal. Mas a casa é deles, então eu tenho que fazer aquela casa para atender a demanda deles. Então, assim, é muitos detalhes. Então, nesse caso que eu estou falando, eu chamei o casal que tinha uns detalhezinhos que eu queria tirar pessoalmente com eles. E aí a esposa falou assim, mas Luiz, essa casa foi tão rápida, né? Aí eu comentei, falei assim, olha, estamos no 11º mês, estamos finalmente, vou entregar ela em dezembro, está dentro do prazo. Mas passou muito rápido. Aí eu falei, é que a senhora não teve dor de cabeça. Porque quando você não tem dor de cabeça, a coisa flui, você vai na obra para curtir a obra. Para ficar já imaginando não você para passar mudar. raiva, exatamente. É esse o objetivo da gente. Porque teve uma vez que eu conversei com você falou assim, as pessoas me procuram sempre felizes, né? Porque... Para começar um trabalho, porque é o sonho. Aí depois você vira um pesadelo, então, ninguém quer que isso aconteça, né? O objetivo da gente é não deixar isso acontecer. Então, assim, a pessoa chega para mim e fala assim, eu falei que o projeto bem elaborado, ele ajuda muito a gente na execução. Mas se um cliente meu chegou lá e falou assim para mim, nossa, Luiz, mas se a gente fizesse tal coisa, vai ficar melhor? Se eu ver não, eu vou ver de todas as formas para fazer o gosto do cliente. Eu estou ali para fazer o gosto do cliente, atender as demandas dele. Então, assim, vou ver qual é a viabilidade. Às vezes ele me fala uma coisa que talvez não seja viável. Eu tento explicar, tento demonstrar, mas se ele falar, vamos arrumar? Vamos arrumar. A gente costuma falar assim, eu não engesso a obra. Porque quando você compra essas casas de condomínios prontos, é vendido num folder, vendido nas imagens, é tudo muito lindo, tudo muito bonito. Mas está cheio de exemplos aí de condomínios que... Estou falando condomínio porque é uma maneira mais genérica de se falar. A pessoa promete uma coisa, naquela imagem está uma coisa linda, maravilhosa, e quando vai receber, nem parece que é a mesma casa. Promete um imóvel de alto padrão e entrega um imóvel que não está nem perto de ser. Muito longe, muito longe. E normalmente o preço é de alto padrão. Isso é importante também, vocês saberem o que é alto padrão. O que é uma coisa de alto padrão, por exemplo? Alto padrão é aquilo que você, assim, você busca a qualidade de atender da melhor forma, mas com requinte. Os imóveis. Porque falando em imóveis de condomínios, né, você já paga mais caro no lote. Sim. Você já está num meio social também maior. Então, assim, para adequar aquele projeto, você vai ter que buscar o requinte. Hoje usa-se muito as esquadrias de alumínios, que é excelente. Você tem uma esquadria de vida útil muito longa, não enferruja, é excepcional. Porém, nas casas de rua, você tem a questão da segurança. Tudo bem que as pessoas põem cerca elétrica, põem alarme, mas o padrão das casas de condomínio, que tem isso aí num detalhe muito mais forte, valoriza muito. Também entra nesse requinte. Você tem várias formas de esquadrias, pedras naturais,
porcelanatos né? de alto, porcelanatos de Alta grandes dimensão. formatos. Uhum. Então, assim, você valoriza muito o imóvel. E isso fica muito bonito. Com certeza. Fica muito bonito, esses são os padrões, então, maiores. Alto padrão, então, normalmente tem a esquadria de alumínio, porcelanatos de grande Sim. dimensão, Isso. móveis planejados, Móveis né? planejados. Pedras. Pedras naturais, a gente usa hoje portas laqueadas, metais, louças. Tem assim a iluminação, Iluminação é gesso, muito Sistema de importante. som também. sistema de som. Tecnologia hoje está sendo muito... Tecnologia. Isso, muita coisa hoje com comando de voz, Isso. Uma acionamento churrasqueira pelo com tudo, uma churrasqueira toda automatizada. Então, assim, você tem muito recurso hoje para valorizar um imóvel, muito. Então, assim, mas você também consegue fazer coisa muito boa sem gastar muito também. Exatamente. O importante é você saber o que você quer, buscar os profissionais Isso. indicados, saber onde você está aplicando seu dinheiro, ou seja, não vá fazer um imóvel no terreno da sogra, não vá Muito. fazer um imóvel que é de herança e você tem que dividir 40 pessoas, tá? Esse é um dos pontos que já aconteceu próximo ali dele, Sim. não com ele, porque ele sempre passa os contratos pra gente analisar aqui. É sempre um contato que até antes de você ter contato com o advogado, você sempre cuidou, né? Sim, Com relação à toda vez que eu vou propriedade. comprar um imóvel, antes de fechar a compra desse O terreno, contrato, né? eu procuro uma pessoa capacitada, porque assim, às vezes a gente acha que a gente está capacitado. A gente, né, tem experiência, mas nada como um profissional da área para poder te avaliar. Você busca numa matrícula e aí você precisa ter várias informações, porque a matrícula nem sempre vai te mostrar tudo o que está acontecendo. Exatamente. Então, às vezes, assim, você é um comprador de boa fé, porque a gente, né, busca sempre pelo lado certo da coisa, mas às vezes aquele imóvel tem alguma penhora que ainda não está ali. E você está comprando, às vezes, nessa transição. Uhum. E amanhã depois não tem como você alegar que não sabia. Tá dentro do documento. Então, assim, eu não compro nada sem levantar documentação, sem procurar o profissional, porque envolve-se muito dinheiro, Sem fazer né? escritura, só contrato de compra e venda. Sim, nossa. Desespero, né? Não, isso não existe dentro do meu mundo. contrato de gabê. Não, porque assim, a gente já viveu muita coisa, a gente já viu muita coisa, e tudo que você não quer é problema. Né? Então Exatamente. vamos evitar. Realizar um sonho. Vamos não evitar os transformar em problemas. coisa- Se é o seu sonho, então vamos fazer para que Pra o ser sonho legal. seja realizado Pra da ser melhor legal. forma. Exatamente. Do Como início- você disse, que fica bonito, primeiro, fique bonito, fique funcional para Funcional, as pessoas e isso. ainda que o dinheiro investido vire parte do patrimônio e tenha valorização depois. Com certeza. É o melhor caminho, é a melhor receita. Vocês viram que a gente conversou bastante, a gente ainda podia conversar mais sobre cada fase ali, Sim, por exemplo, sim. o que é uma fundação? Por que tem gente que reclama de uma parte, na hora que levanta as paredes e fala, meu Deus, vai ficar minúsculo, aí depois fica grande. Tantas coisas que a gente podia Sim, conversar, com mas certeza. a gente pode conversar novamente. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada a esse caso, vocês podem mandar pra gente, ou no Instagram. Sempre, toda quinta-feira tem um Direito de Quinta, que vocês podem mandar as dúvidas de vocês. A gente vai deixar os nossos contatos aqui embaixo, caso depois vocês queiram ver as casas do Luiz Carlos ou até contratá-lo. Exatamente. E a gente tá aqui toda quinta-feira, a cada 2 semanas, postando um novo podcast. Exatamente. A gente também quer agradecer a presença do senhor Luiz Carlos. É um prazer receber você aqui no nosso Muito. podcast. E acredito que deu pra gente conversar bastante sobre esses assuntos. E muito obrigado pela participação. E até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais.